Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos abrir no tema da campanha, Romanos, capítulo 8. Só que eu queria meditar com a igreja a partir do versículo 31. Quero começar já a profetizar sobre a tua vida, o que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Que tem como título Cântico de Vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O tema da campanha: quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reportados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar glorificando a esse Deus que já se encontra nesse lugar. Foi falado diversas situações na igreja. O pastor Erickson trouxe a palavra inicial, falando sobre perdão. Já foi falado sobre milagre nesse lugar, através da nossa irmã Márcia, o testemunho glorioso de cura e o impossível que Deus operou na vida dessa senhora. Já foi falado de livramento. E o Senhor quer nos falar nessa noite, através da palavra dele, que nada pode nos impedir de estar na presença ou até mesmo nos separar do seu amor. Essa palavra, irmãos, ela é muito tremenda. E durante o dia eu fiquei meditando e eu fiquei pensando, estudando um pouquinho. E essa pergunta que é colocada nesse capítulo, ela é uma pergunta muito pessoal. O que nos separará do amor de Cristo? Irmãos, muitas coisas, muitas situações podem, se eu e você não estiver vigiando, nos separar do amor de Deus. O amor de Deus aqui representa a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você estar na presença do Senhor, ou você desistir daquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. E, irmãos, eu estava ali meditando nesse culto, e o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus que faz por nós todas as coisas, muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina e daquilo que você sonha. Mas isso só irá se cumprir quando você não deixa nada, nem ninguém, uma palavra lançada, tirar você da presença de Deus. Porque a Bíblia ela vai dizer que a vitória é daqueles que persevera, é daqueles que continua, daqueles que não desiste da caminhada. E se você chegou a esse lugar, é porque você não desistiu da tua caminhada. Você não deixou a tribulação, o vento, a prova, a luta, o choro parar você. Mas você veio a esse lugar. Então, se você veio, o Senhor, Ele manda nessa noite te lembrar que Ele tem algo reservado para mim e para você. Porque, irmãos, somos mais do que vencedores. Se nós chegamos aqui, se nós estamos aqui por muitos anos, se nós estamos de pé, nós somos considerados mais do que vencedores. A irmã Lucélia já falou, nós somos guerreiros, soldados, valentes, na frente de uma batalha. Com Cristo, aleluia, ao nosso lado, com Cristo à nossa frente, nós vamos conseguir conquistar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos e principalmente a nossa vida eterna.
Como já foi falado, irmãos, Jesus está voltando. E o mais importante, dentre todas essas coisas, dentre todas essas promessas que o Senhor coloca aqui, é a nossa vida eterna. Irmãos, e o Senhor, Ele tem grandes coisas para operar na minha vida e na sua vida quando você permanece. Sabemos, irmãos, que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E muitas das vezes o esperar faz você enfraquecer, faz você parar. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é a nossa porção diária. Então, quando você começa a entender que o nosso Deus é a nossa porção diária, você continua de pé. Aleluia. E o Senhor, irmãos, Ele trabalha poderosamente na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Pela graça, Ele nos sustenta. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar. É como a nossa irmã Poliana falou, nós temos que contar aquilo que nós vivemos. Eu não posso pegar carona naquilo que meu irmão vive, mas eu posso contar para você, eu posso ministrar aqui na frente aquilo que o Senhor faz na minha vida. Aquilo que eu tenho de experiência com o meu Deus. Eu tenho uma experiência e você tem a sua experiência. Cada um de nós temos uma experiência para contar, uma vivência na palavra de Deus, na caminhada. Eu tenho a minha vivência e você tem a sua vivência. Aleluia! Irmãos, todos aqui sabem que eu trabalho com advocacia. E eu, quando oro a Deus, eu falo para o Senhor que eu não sou capaz, que Ele é o meu professor. E eu tenho um processo antigo, que eu entrei com aquele processo, só que eu fiz aquele processo de forma errada. Irmãos, e eu comecei a orar. Aquilo tirou o meu sono, eu fiquei preocupada. Porque, irmãos, não é pelo que você vai ganhar ao final, porque isso é uma consequência. Mas é porque você está brigando pelo direito de uma pessoa que te contratou e você não pode errar. Porque se você errar, aquela pessoa vai perder um direito. E se o juiz julgar, eu não posso mais discutir aquilo. Irmãos, e eu fiz aquela inicial, e eu vi que o processo ele foi encaminhando, e eu tinha percebido que eu errei naquele pedido. E quando você erra, em um determinado momento, uma determinada fase do processo, você não pode acertar mais aquilo. E aí, meus irmãos, mas eu sirvo um Deus que tudo pode fazer. E você serve um Deus que tudo pode fazer. Qual é a sua aflição nessa noite? Entrega para Deus. Apresenta a Ele, porque Ele é capaz de mudar a história. Ele é capaz de virar a página e acertar aquilo que você errou. E, meus irmãos, eu comecei a orar. Só que nesse processo, existia uma pessoa que já estava recebendo a pensão a qual eu estava postulando para minha cliente. E de forma obrigatória, aquela pessoa precisava ser citada para responder, participar daquele processo. E aí, meus irmãos, o Senhor é tão maravilhoso. Você começa a perceber o Senhor ouvir a sua oração quando você clama. E aquela moça, ela não tinha sido citada em todos os atos obrigatórios que ocorreram naquele processo. Ou seja, pela lei, aquele processo ele não pode mais tramitar. Olha só, Zé. Deus é muito fiel. Aquele processo ele não pode mais tramitar na vara que eu distribuí, porque precisava um defensor, né? Responder pelaquela pessoa ausente, podemos dizer assim. Ou seja, meus irmãos, aquele processo mudou de juiz. Meus irmãos, só sabe aquilo, a grandeza do trabalhar de Deus, quem vive aquilo que necessita. E, irmãos, aquele processo mudou de juiz e, consequentemente, mudou de rito. Ou seja, saiu do juizado e foi para a vara federal. E era tudo que eu precisava. Porque no momento que aquele processo mudou, eu tive a oportunidade de acertar aquilo que eu errei. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel. Mas para isso, você precisa estar certinho. Você precisa estar na posição para receber. E qual é essa posição? De pé, sem desistir. Não deixar nada
deixar você olhar para trás. Irmãos, eu estou contando aqui algo que eu vivi com o meu Senhor, mas eu sei que o que você precisa é diferente daquilo que eu preciso. Aleluia! E meus irmãos, e aquele processo foi indo, e eu consegui acertar. E para a glória de Deus, eu consegui vitória nesse processo. Irmãos, e eu glorifico a Deus. Porque essa senhora, quando me contratou, ela estava muito bem, só que ela teve 2 AVC. E ela ficou com muitas sequelas. Muitas sequelas. E no dia da audiência, era uma audiência presencial, e ela não conseguiu comparecer porque ela não estava mais andando. E aí eu pedi à juíza que a audiência fosse por videoconferência, diante dessa situação que ocorreu com ela. Irmãos, e foi muito dificultoso, porque ela não andava, a filha tinha que colocar ela no colo para levar para outro ambiente, porque tinha que ouvir a testemunha e não podia estar no mesmo ambiente. E eu vi que a juíza já estava meio saturada daquilo que estava acontecendo, sem paciência. E eu confesso que ali eu pensei que eu ia perder esse processo. Mas eu pensei, o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para poder cumprir até o final, ir até o final. Ele me deu a oportunidade de acertar aquilo que eu errei. Então, irmãos, eu tenho a fé que se o Senhor me deu a oportunidade, Ele me daria também vitória no final desse processo. E assim foi, irmãos. Passou a audiência com 2 dias, já tinha sentença de vitória. E aquela moça, irmãos, muito pobre. Muito pobre. E aí entra a questão de você estar como servo na posição para ser canal de bênção na vida daqueles que necessitam. E existe, irmãos, uma recompensa através da sua atitude com aqueles que te procuram. Aleluia. E aí, meus irmãos, com 2 dias já tinha sentença. E com menos de 1 mês, aquela moça já estava recebendo a metade da pensão. E quando ela recebeu a metade, o primeiro pagamento, ela me ligou em chamada de vídeo, chorando tanto, porque ela falou: doutora Luana, eu nunca tive a oportunidade de ver tanto dinheiro na minha frente e ir ao mercado para fazer uma compra tão boa. Irmãos, eu comecei a chorar. Porque, irmãos, é como a irmã Roselane falou, você está bem, você tem a sua casa, você tem o seu alimento, mas tem muitas pessoas aí fora passando necessidade. E muitas das vezes essas pessoas não estão longe de você, estão bem pertinho, e você não tem a ousadia, o amor e a sensibilidade para ajudar o seu próximo. E aí, meus irmãos, não passou mais 30 dias, o INSS apresentou a planilha dos atrasados. E quando eu vi tanto número na minha frente, eu falei: Jesus, muito obrigado. Irmãos, não é pelo valor, mas são as consequências daquilo que Deus tem reservado para você. É fruto do teu trabalho. É como a pastora falou aqui ontem, irmãos. Todo trabalhador, ele é digno na esfera espiritual e também na esfera material, digno do teu salário. Irmãos, e eu fiquei tão feliz porque, irmãos, uma vez eu fui ao monte, isso já tem uns 2 anos. E o Senhor, irmãos, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. E se eu estou contando isso aqui, eu quero falar para você que Deus, Ele é poderoso também para fazer na sua vida. Eu não sou melhor do que você. Eu sou igualzinha a você. Eu sou filha do Espírito Santo de Deus, como você é. E aí, tem 2 anos que eu fui ao monte. E quando eu fui ao monte, eu fui com um papelzinho escrito um pedido. E esse pedido, irmãos, era algo particular meu com o Senhor, que eu fui apresentar a Deus naquele monte. Irmãos, e Deus usou um irmão e falou exatamente o que estava escrito no papel. Irmãos, aquele moço que entregou algo para mim, ele não tinha como saber o que estava escrito, porque eu não contei para ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, que sonda e conhece todas as coisas, sabia o que estava escrito. Irmãos, o Senhor, Ele é Deus de detalhes.
ele te promete algo 2 anos atrás. E hoje ele já começa a trabalhar para ele liberar a tua vitória. E é assim que tem acontecido na minha vida. E quando eu vi esse processo, Amélia, eu falei, meu Deus, que bênção. Que bênção. Talvez eu use esse valor para fazer algo que eu quero fazer. E batata, Thaís. Batata. Quando foi essa semana, aquilo que eu tinha levado para o monte há 2 anos atrás, a pessoa me convocou perguntando se eu ainda tinha o interesse de fazer algo com ela. E aí eu falei, Senhor, como Deus é maravilhoso e faz tudo certinho. O Senhor, Ele me abençoou com o processo. No momento que eu necessitava. Então, irmãos, existe um conjunto. É um conjunto. O Senhor, quando Ele te promete, Ele começa a trabalhar na esfera, aleluia, na esfera espiritual. Ele começa a trabalhar na esfera terrena, para que a sua bênção chegue na sua vida. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu não estou aqui só para pregar bênção, mas eu preciso falar para vocês que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer aquilo que você veio buscar. E como que eu vou manifestar isso? Através do poder de Deus na minha vida. Porque, irmãos, não existe, aleluia, momento e situações melhores para você convencer e contar para alguém aquilo que você mesmo vive. Aleluia. Porque, irmãos, a nossa vida, ela é um testemunho. A nossa vida, ela edifica pessoas que estão aqui dentro, pessoas que vêm a esse lugar muitas das vezes para ouvir aquilo que o Senhor trabalha na sua vida. E para isso você precisa contar aquilo que Deus faz. Irmãos, e Deus, Ele é maravilhoso. E essa palavra, ela vai dizer que por amor, aleluia, o Senhor nos escolheu. Que por amor Ele nos separou, aleluia. E ninguém pode te julgar, ninguém pode te apontar, somente Ele pode, aleluia. É Ele que te justifica, é Ele que te chamou, aleluia. É Ele que te perdoa e é Ele que faz na tua vida, aleluia. Não é só as bênçãos materiais, mas a bênção espiritual que é reservada sobre a minha vida e sobre a sua. Aleluia! O renovo de Deus, o acordar todos os dias. Isso é bênção, meus irmãos. Porque o mundo aí fora, o diabo, ele não está brincando. Por ele você estava em cima de uma cama com depressão. Aleluia! Tem pessoas que nem saem de casa, mas o Deus que é amoroso, Ele me ama, Ele te ama, Ele te dá mais uma oportunidade, Ele te dá livramento e Ele te dá força para você sair de dentro da sua casa, para sair de cima de uma cama. É Ele que limpa as suas lágrimas, é Ele que te ajuda na caminhada. Aleluia! Então não deixa nada e nem ninguém, aleluia, fazer que você desista desse amor tão grande que Deus tem na minha vida e na sua vida. Porque, irmãos, quando nós largamos a Cristo, nós estamos largando, aleluia, o sacrifício que Ele fez naquela cruz. É falado aqui, meus irmãos, que por amor Deus entregou o seu único filho em morte de cruz, para eu e você termos a oportunidade, meus irmãos, de viver. Porque nós já estávamos condenados, mas o Senhor, aleluia, Ele afastou toda a condenação das nossas vidas. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, aleluia, e ser justificado por esse Deus, aleluia, o único que pode, aleluia, o único que pode me justificar e te justificar nessa terra. Irmãos, e o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E com essa palavra eu quero dizer para você não desistir do teu projeto. Eu quero dizer para você não desistir da tua caminhada, para você não desistir dos teus sonhos, para você não desistir do teu ministério, para você não desistir daquilo que Deus te prometeu. Pode até demorar, mas se você perseverar, a promessa, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Aleluia, porque Deus, irmãos, Ele é maravilhoso e Ele faz, irmãos, muitas coisas na nossa vida. Você que não era nada, o Senhor transforma. Já foi louvado aqui pela nossa irmã Thaís. Aleluia, Ele transforma, meus irmãos, a nossa vida de uma tal
forma que você não consegue acreditar que um dia você foi algo e que hoje você é outra coisa. Aleluia. Só Deus pode fazer essas coisas na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, nessa noite o Senhor, Ele tem palavra de vitória lançada sobre a minha vida e sobre a sua. Se você veio aqui pensando em desistir, saia daqui com um pensamento diferente. Não desista da sua caminhada. Não desista daquilo que Deus tem separado para mim e para você. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é amoroso. Ele é fiel, irmãos, e Ele não mente, Ele não volta atrás. Se Ele lançou uma palavra sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir aquilo que te prometeu, porque Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel para fazer. Mas você precisa estar na posição que Ele tem te colocado. Aleluia, irmãos. O Senhor, quando Ele te chama para algo, Ele mesmo se encarrega de falar o que você tem que fazer. Você não precisa esperar o irmão te orientar. Você não precisa o irmão te aconselhar. Você não precisa esperar o irmão falar o que você tem que fazer. Não, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo, com você. Mas nós precisamos obedecer à ordenança de Deus. Nós precisamos estar na posição do Senhor. Aleluia, irmãos, porque Deus, Ele é maravilhoso. E como eu falei aqui, o nosso Deus me prometeu algo há 2 anos. E hoje eu vejo o Senhor começar, iniciar aquilo que Ele me prometeu. 2 anos, irmãos, não são 2 dias. 2 anos é um tempo de espera considerável. Aleluia. E a Bíblia, ela vai dizer que a esperança tardia, ou seja, quando se espera por muito tempo, a nossa fé, ela vai enfraquecendo. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é Deus que Ele vai, aleluia, renovando a nossa fé dia após dia. Então, que nessa noite você possa receber essa palavra, crendo que o Deus que te chamou, aquele que te justifica, aquele que morreu na cruz por amor sobre a minha vida e da sua vida, Ele te chamou para uma grande obra. E Ele tem situações maravilhosas para cumprir na sua vida. O chamado, irmãos, ele tem recompensas. E eu vivo isso. O chamado, ele tem recompensas. Não estou falando aqui para você estar servindo a Deus só por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Não. Eu estou te dizendo que vale a pena servir a esse Deus pelo cuidado tão grande que Ele tem na minha vida e na sua vida. O amor, o zelo que Ele tem por mim e por você. É um zelo talvez que nenhuma mãe tenha pelo filho. Mas o nosso Deus, Ele tem um zelo extraordinário. Ele tem um zelo, aleluia, tão grande por mim e por você, que eu tenho certeza que Ele não vai deixar você padecer na sua caminhada. Mas Ele vai te ajudar a chegar até o final. E você vai receber, aleluia, vinde benditos de meu Pai, aleluia, herdar, você vai herdar a terra que um dia Ele foi preparar para mim e para você, amém? Então que a igreja possa receber essa palavra. Eu gostaria ainda de louvar, aleluia.